eu cheguei, fui informado pelo pastor Paulo, tem uma equipe de 60, é isso? Quantas pessoas? 12 pessoas da Jocum, 12. Vão ficar 60 dias lá. 60 dias, 12 pessoas fazendo o trabalho do Senhor. Teatro, evangelização, atendimento, todos os 60 dias. Precisamos de suporte. Ano eleitoral. Não falta vereador e candidato querendo dar coisa. Nós não aceitamos. Porque nós temos como suprir. Depende da sua fidelidade. Fiquei muito feliz quando o Marquinhos da Ângela me disse que aquela jovenzinha que o marido deixou com 2 filhos, alguém lembra o nome dela? Lá de Palestina. Quem lembra o nome dela? Que nós compramos o terreno. Como é o nome dela? Damiana. O Marquinhos me disse que aquele terreno que a gente comprou, a casa para ela, que ela não tem casa, já está em ponto de madeira. É por isso que não tem ar-condicionado aqui. É por isso que o culto aqui é quente feita pega. É por isso que as crianças ainda estão sem data show. Mas até hoje, viu, Odd? Em nome de Jesus, até hoje. Em nome de Jesus. É por isso que a gente vive apertado. Mas a Damiana, com 2 crianças, não vai precisar se curvar a ninguém para ter uma casa. Porque a casa já está quase pronta. E sabe quem está construindo ela? Você e eu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Japaratinga. Estamos sem obreiro. Não há motivo para desespero. Porto Calvo passou por isso algumas vezes. Quem lembra aqui? Lembra? Porto Calvo não tinha ninguém para ir para lá. Eita, vamos fechar, vamos entregar a congregação. Porto Calvo hoje tem um templo lindo. Quantos crentes, pastor Paulo? 40 líderes, está ali uma família de Porto Calvo. Fique de pé, por favor, queridos. Que muito nos orgulha. Líderes abençoados de Deus. Que Deus abençoe. Já pensou se a gente tivesse desistido de vocês? Eu não ia conhecer você, meu irmão. Olha, Lia, fique de pé, Lia. Lia, Dodói. Lia, gente, Lia é essa gatinha. Mas Lia é rodada que nem a BR-101. No registro de Lia, tem 70... É 70 e quanto, Lia? 76, porque a mãe dela errou. Ela foi registrada com 20 anos de idade, minha gente. E Lia saía daqui com um monte de remédio e ia para lá evangelizar. Hoje nós temos uma congregação forte para a glória do Senhor em Porto Calvo. Amém? Deus está preparando o próximo obreiro de Japaratinga. E se não tiver um, a Lia já está dizendo, eu vou. Lia, se aquiete. Se aquiete, Lia. Deus vai levantar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Então estejam orando, gente. Esteja orando por isso, em nome de Jesus. Eu cantei uma música de manhã, que eu gostaria de repeti-la. Essa música chegou na minha mão, em Ohio. Não é Ohio que o parta, mas... Hoje, então, eu fiquei doido para fazer essas brincadeiras lá, mas não adiantava eu fazer, o povo não entender. Eu até fazia, e o cara ficava, é Ohio que o parta. Acaba ruim. O bom de você estar num lugar que ninguém lhe entende, você não entende ninguém, que você pode xingar as pessoas, a pessoa lhe agradece. Eu acho que eu fui muito xingado também. Mas agradeci, Ascani. Thank you. E aí eu fui cantando essa música em vários lugares. E eu coloquei no meu coração que o primeiro momento que eu pisasse aqui, eu iria cantar essa canção de novo. O nome dela é Pelas Dores deste Mundo. E eu queria cantá-la em nome de Jesus. Eu vou pedir a André que ela seja incorporada nos nossos hinos, para que a gente possa cantar. Lá eu cantava uma vez, depois a igreja cantava em inglês e eu cantava em francês a terceira vez. Mas foram momentos muito emocionantes, Alex. Eu cantei com 2 americanos, eu cantando em português, eles em inglês, e de terminarmos cantando, chorando, e o Espírito Santo de Deus operando no meio da congregação. Presta atenção na letra dela.
pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustenta o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Essa palavra Kyrie eleison é Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, como já suplicou Luzia, que a palavra, Senhor, possa abençoar a vida de todos que aqui chegaram, como abençoou a minha e me desafiou, em nome de Jesus. Amém. No culto da manhã, a pastora Odja disse que ia pregar numa palavra, ia usar uma palavra, e nessa palavra ela construiu a reflexão de hoje pela manhã. Se você quiser conferir, você pode ir ao blog, e lá no blog já está postada. A palavra foi misericórdia. Eu também quero usar uma palavra, mas a palavra que eu quero explorar inicialmente não é uma palavra positiva. É uma palavra que tem uma conotação negativa. E a palavra é decepção. Decepção. Eu fui rapidamente lá no Aurélio dar uma olhada no que é decepção. E decepção, segundo o dicionário eletrônico Aurélio, é ilusão perdida. Então, alguém que construiu um sonho, e esse sonho se tornou em nada, se desiludiu. Decepção. Decepção também é desapontamento, é ficar desapontado com algo, com alguém, desapontado com a vida. E meus irmãos, decepção, se for uma coisa muito forte, não for trabalhada, pode levar ao suicídio, porque uma forte e grande decepção pode levar à desilusão, que pode levar ao desapontamento profundo, que pode lhe levar à perda da esperança total e absoluta. E uma pessoa desiludida, desapontada,
e sem esperança, é um fortíssimo candidato à depressão e, consequentemente, em potencial, um fortíssimo candidato a atentar contra a sua própria vida. Decepção. O problema, Cleito, da decepção é que todos nós, em escala, uns maiores e outros menores, já experimentamos ela. Todos nós, irmãos. E o mais interessante, de qualquer idade, já passamos por esse estreito, usar uma palavra bem típica do vocabulário pentecostal brasileiro, é um estreito danado, a decepção. Com certeza, você que está aqui hoje, já se decepcionou com alguém. E a decepção dói, meus irmãos, quando a pessoa é muito querida, quando a pessoa é muito amada, quando a pessoa é muito próxima. Quantas mulheres aqui não já se decepcionaram com seus maridos? Quantos maridos não já se decepcionaram com suas mulheres? Quantos filhos não já se decepcionaram com seus pais? Quantos pais não já se decepcionaram com seus filhos? Quantos amigos, meus irmãos? Eu nunca vou me esquecer, estava pregando no Rio Grande do Norte, uma jovem me procurou e disse assim: pastor, eu odeio minha irmã, odeio. O que foi que houve? Ela me decepcionou profundamente. Mas o que foi que ela fez? Pastor, muito simples. Eu tinha um namorado, eu era noiva, e todos os dias, pastor, antes de dormir, eu dormia no mesmo quarto. Eu sentava na minha cama, ela sentava na cama dela, e eu abria meu coração para ela. Preste bem, viu, Elcias? Irmã de sangue, não era adotiva, não. Que o povo diz, irmã adotiva, filho adotivo, sangue, saiu da mesma barriga. E ela contava, ele hoje me beijou, ele hoje brigou comigo, ele está frio, acho que ele está me traindo. E a irmã dizia que nada, é coisa da sua cabeça, mulher, não fica assim, papapai, 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 papapá. Ela descobriu que o noivo tinha um relacionamento paralelo com quem? Com a irmã. O noivado terminou e ele ficou com a irmã. E ela disse assim: pastor, eu nunca vou perdoá-la em toda a minha vida. Isso é um direito que lhe cabe. Entretanto, o Senhor Jesus termina a oração do Pai Nosso dizendo assim: se você quer ser perdoado, trate de perdoar. E aqui eu já abro um parêntese imenso. Não significa dizer que essa moça, perdoando a irmã, tem que convidar a irmã para ir para a ceia de Natal. Não, eu perdoo, você fica lá em Murici e eu fico aqui em Maceió. Perdoar não significa dizer que você tem que mandar ovo da Páscoa. Também não precisa mandar com estricnina. Não precisa. Irmãos, aproveitando que eu sou uma pessoa muito jovem, de vez em quando eu saio com as coisas do meu tempo. Ainda existe estricnina? Você quer ver uma coisa? O povo aqui que tem de 15 anos para baixo, levante a mão. Quem tem de 15 anos para baixo, vocês sabem o que é estricnina? Deixa para lá para não me sentir muito velho. Mas a galera que tem mais de 40 como eu, ainda existe estricnina, gente. Mas não vamos falar muito para você não querer achar. Gente, decepção. Ninguém está livre dela. Ninguém está livre de ser alvo da decepção. Mas ninguém também está livre de ser o promotor de decepção. Aos 42 anos de idade, eu já me decepcionei muito. Mas o que mais me entristece, Dani, é que aos 42 anos de idade, eu já decepcionei muita gente também. Eu sei que pastor não pode dizer isso, mas eu não consigo, irmãos, ficar calado com uma coisa que é verdade. Quantas pessoas apostaram, tiveram expectativas que eu não fui capaz de corresponder. Decepcionei. E já fui muitas vezes decepcionado. Você já se decepcionou com alguém? Você já teve uma forte decepção? Você já se decepcionou com alguma coisa? Por exemplo, dizem que o melhor momento do vestibular, você fez o vestibular, se é que tem algum melhor momento do vestibular, mas o melhor momento do vestibular qual é? Hein? É quando você ouve o seu nome, não é?
ou vê na lista. Agora a decepção é quando você entra no seu curso pegando fogo e descobre que não é bem assim. E dizem que no curso superior da universidade existem 2 momentos maravilhosos. O primeiro momento é o primeiro dia, quando você está entrando. E o segundo melhor momento é o dia de ir embora. Fora, quando você pega aquela matérias assim, né? Diga aí uma matéria bem invocada: arqueologia da geologia humano, científico, psíquico, psicanalítico e espiritual. Olha que coisa espetacular. Uma eletiva. Aí você diz, estou dentro, ó. A arqueologia geológica do psíquico, da psicanálise, da espiritualidade humana, hindu, judaico-cristã. É um negócio fantástico. Aí você se inscreve. Chega lá, a aula é para ser 3 horas de aula. O professor chega assim com 1h30 de atraso. Manda você ir lá na Xerox, pegar uma apostila. A apostila não diz coisa com coisa, que é um negócio que ele pegou do livro de alguém, que ele recortou, que às vezes nem ele leu. Ele manda você ler e sai para tomar uma coca na coordenadoria. Faltando 20 minutos ele volta e diz, eu quero um debate. E quando o debate começa, isso acabou, próxima semana se reencontra. Decepção. Decepção com o emprego. Decepção com um monte de coisa. Quem aqui, meus irmãos, não teve a certeza que encontrou a mulher da sua vida e está correndo dela até hoje? Quem aqui não já fez loucuras de amor? Eu vou para Silvio Santos declarar meu amor por aquele homem. E descobriu que o bicho era surucucu, cascavel da gota. Decepção, Paulo. Todo mundo já passou. Decepção de torcer por um time safado como eu. O time ganha, vai para a final, leva de 4-1. Aí eu lhe pergunto, não é melhor perder antes, que não cria expectativa? Eu fico imaginando essa massa de azulino, sonhando, agora vai, e não foi. Decepção. Decepção. Inclusive eu já disse aqui de manhã que já estou comprando as passagens parcelado. Estou formando o grupo, eu, Arlene, Dionísio, o Galvão. Nós estamos já pagando as passagens, porque do jeito que vai, nós vamos ganhar a Série B ano que vem, vamos ser campeão da A, vamos para Libertadores. Em 2014 eu vou guardar meu dinheiro, vou assistir negócio de Copa do Mundo não, eu vou para Dubai. É em Dubai, é? Não, mulher, é Tóquio. Olha, a gente descobre que uma pessoa é velha assim, olha. Mundialista, isso é em Tóquio. Minha filha já tem 30 anos que mudou. É Dubai. CRB e Barcelona. Eu já estou sentindo que o tamanho da decepção. O Santos foi aquela decepção. Imagine, Mávia. Não tem como fugir. Ou você já passou por uma decepção, ou você já causou decepção. Ou você já se decepcionou com pessoas, ou você já se decepcionou com coisas. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, e queria que você fosse muito sincero. Você já se decepcionou com Deus? Você já se decepcionou com Deus? Eu me lembro de um livro que o pastor Caio Fábio escreveu. Quando ele escreveu esse livro, foi um alarde no Brasil. Esse livro tinha como é que chama, gente? É um band-aid, né? Band-aid é a marca, não é band-aid. É esse negócio que bota quando... Um curativo. Você lembra, Ronaldo? Tinha um curativo na capa e o nome do livro era Tá Doendo. Alguém aqui leu esse livro? Alguém conhece esse? Quem leu? Levanta aí a mão, rapidinho. Você tem mais de 40. Tá doendo. Foi um escândalo.
Porque o pastor Caio Fábio, pela primeira vez nesse Brasil, por incrível que pareça, gente, escreveu que o crente tinha direito de dizer: Deus, está doendo, eu sou crente, eu sou salvo, vou morar numa mansão de ouro, cheia de cristal, com anjo cantando. Não deve ser um saco esse negócio. Eu fico imaginando um céu de cristal. Eu não sei nem andar nesse negócio. Imagina uma rua de cristal, com um monte de anjo assim, com lira, com arco. Não encaixa, não encaixa. Aí você imagina aqueles anjos com lira o dia todinho. Meu irmão, você olha para um lado é aquela branquidão, olha para o outro é aquela branquidão. Não tem nenhum eu quero tchu, eu quero tchá. Minha gente, deve ser um saco. Porque esse negócio é chato, mas você começa a se acostumar, entendeu? Olha, eu cheguei quinta-feira, os celulares que tocaram perto de mim, tchu, 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 eu quero tchu, tchá, tchá, tchá. Eu digo, tá doido, menino? Aí alguém disse assim, já aprendeu? Foi pastor, disse, minha filha, como não aprender? E o que é ruim demora a se aprender. A gente demora a aprender o que é bom. Agora imagine você dizer assim, pastor, eu já me decepcionei com Deus, ponto. Eu era uma moça crente, decente, orei, fiz jejum. Pastor, fiquei de maior e virgem. Beijar que eu me lembre mesmo, só laranja, fazendo teste. No meu tempo, as moças crentes ficavam fazendo test drive em laranja, para treinar. Esperei com paciência no Senhor. Cheguei naquela fase do nada que vier à minha mão será lançado fora. Aí se converteu um irmão, apareceu um homem de Deus na igreja, o rapaz falava baixinho. Pense num homem trabalhador, andava com a Bíblia daquela de 50 polegadas. Só queria fazer evangelização nas pracinhas. Eu dizia, vamos para a praia. Ele dizia, pecado. O crente tem que evangelizar. Praia, cinema, campo de futebol, tudo era pecado. Era escola bíblica, era união de treinamento, era jejum. Até reunião do berçário ele estava inscrito. Me casei. Pastor, o bicho era o próprio cão. E aí não demorou um ano não, foi na primeira noite, o bicho já se revelou a besta fera. Raparigueiro, safado, mentiroso, cachorro, trambiqueiro, a bobônica, tudo resumida nele. O que foi que eu fiz? Você está achando exagero? Eu já ouvi isso aqui. O caba direitinho, rapaz. Cuidando da mulher, fazendo tudo direitinho. Aí, pá, uma gaia gigante. Gente, esse negócio dói. Olha, dizem que não dói, mas dói. Deve doer. Dizem que é coisa que bota na cabeça da gente, eu não sei, mas que dói deve doer. Porque o desespero é grande. Pastor, eu fiz tudo direito. Era do trabalho para casa. Eu era carinhoso, eu era atencioso, eu era presente, eu brincava com os meus filhos, eu não deixava faltar nada, e mesmo assim fui apunhalado. Pastor, eu caminhava, eu treinava, eu não comia aquelas 3 dedos de gordura na picanha, eu só comia vegetais. Fui fazer um exame, desculpe que estou com câncer de intestino. Nem Coca-Cola eu tomo. Você já se decepcionou com Deus? Sabe quando você faz tudo certinho? Porque nos ensinaram, meus irmãos, aí, que se você está sofrendo, se as coisas não estão saindo como você planejou, no mínimo é porque o quê? Tem alguma coisa escondida. Revela, irmão.
E eu já acompanhei casos da pessoa chorar na minha frente e dizer assim: pastor, eu até queria, mas eu não sei o que foi que eu fiz. E não fez nada não. É porque a vida, Aldinho, não é matemática, não é uma equação perfeita. Na vida real, pessoas más vão bem, e pessoas boas sofrem feita pega. Na vida real, o caba bebe, o caba fuma, o caba rapariga, o caba dorme fora, tá com 97 anos, vivo, dá uma raiva da pega, bicho. Do lado de cá o caba é crente, não toma Coca-Cola, dorme toda noite em casa, não fuma, vai para o médico e descobre que está podre. Morre com 42, 50. Minha gente, é para revoltar. O cara vive na gandaia. Faz exame, zero, bora. Eu sonho em ser mãe, não consegue. A outra parece uma gata, pá, pá, pá. E joga fora. E bota em lata de lixo. Não é verdade não, gente? Bota em lata de lixo, bota dentro de saco plástico e joga no rio. Aí diz assim: é que eu estava com um problema pós-traumático, pós-parto. Uma sonhando em ser mãe, a outra jogando fora. E eu não estou falando de pobre não, irmãos. Está assim de menina de classe média abortando todo dia na nossa cidade. Quem morre fazendo aborto é pobre. Porque a menina de classe média e rica faz aborto todo dia, em clínica e hospital dessa cidade, e entra bem e sai bem. Então como não ficar decepcionado com Deus? Mas o problema é que nos ensinaram que a gente não pode. Eu quero deixar uma sugestão de leitura. Esse livro foi talvez o primeiro que ele lançou, Philip Yancey. Alguém já leu algum livro do Philip Yancey? Ele teve uma fase que ele estava escrevendo muito. Ultimamente eu não estou acompanhando mais. Porque também chega uma hora que o escritor começa a ser cobrado tanto que ele começa a escrever coisa para encher linguiça. Mas talvez o primeiro livro dele foi Decepcionado com Deus. Alguém conhece esse livro? E ele diz nesse livro, que eu lhe sugiro ler, que de fato nós não temos direito de ficar decepcionados com Deus, não. Que se a gente tiver que ficar decepcionado, a gente tem que ficar decepcionado com o pai da gente, com o pastor, com a professora da escola bíblica, com o padre, que nos ensinou coisas que não são verdadeiras. Eu já falei de manhã, que ontem eu passei a manhã todinha assistindo os programas evangélicos. Uma frase: abra a mão. Não é assim não, é assim. Receba o que eu vou lhe dar agora. Deus vai destruir seus inimigos. Pegue! E o pastor dizia: isso é uma palavra profética. Eu estou falando em nome de Deus. Deus vai destruir os seus inimigos. Vi isso ontem de manhã. Segunda palavra que eu vi ontem de manhã, eu sei. Esse era da Assembleia de Deus do Brás. Esse eu nunca tinha visto. Vi ontem. Prepara aí agora. Amanhã, o seu gerente vai ligar para dizer que seu cheque especial foi triplicado. O cara, aleluia! Irmão, se o meu gerente ligar para me dizer isso, eu vou dizer: está repreendido no nome de Jesus. Porque aprendi com Lula, Luiz Manuel, que esse negócio de cheque especial é uma roubada. Aprenda a viver com o que você tem, meu velho. Você ganha 1.000, viva com 1.000. Porque aqueles 400 que o banco lhe dá, depois vai arrancar suas tripas. Mas o pastor ontem dizia: prepare. O tumor, prepara aí. O tumor, amanhã, o tumor sumiu. O povo ia, parecia jogo de futebol. Ontem, a manhã todinha, foi o que eu ouvi. Sabe qual é o problema?
é quando o tumor some e volta. Ou quando o tumor nem some de mentirinha. Ou quando você faz tudo certinho e as coisas não acontecem. Por isso que Filipiança e Marta diz: se você tiver que se decepcionar, decepcione-se com os pregadores, decepcione-se com os pastores, com os padres, com seu pai, com seu professor da igreja, que lhe ensinou um Deus que não é real. Mas hoje, eu quero ler um texto para você, e eu coloquei assim o título: o dia em que um homem se decepcionou com Deus. E ele se achou cheio de razão. E ele inchou que nem sapo cururu. Foi, ficou, sabe assim. Eu fico imaginando que se Deus desse e dá bobeira, ele era capaz de dar umas bolachas na cara de Deus, assim, dizendo: seu fraco, seu mentiroso, seu farsante, não olhe para mim, estou decepcionado com você. E eu queria que você lesse comigo Jonas, capítulo 4, versículo 1. Por favor, abra sua Bíblia. Jonas, capítulo 4, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. E eu queria que você prestasse atenção. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente da minha. Jonas capítulo 4. Jonas tem 4 capítulos só. Mas no capítulo 4, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Ajuda aí o irmão que está procurando. A palavra de Deus diz assim, na minha versão, está assim, olha: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e ficou enfurecido. Na minha versão, diz que Jonas ficou profundamente descontente e ficou cheio de raiva. Quem tem outra tradução aí diferente da minha? Irado. Quem tem outra? Como? Ressentido. Ressentido contra quem? Contra Deus. Quem tem outra? Desgostoso. Sabe? Alguém aqui já ficou assim com alguém? Profundamente descontente, desgostoso, decepcionado com a pessoa? Eu já. Agora, eu vou ser sincero, eu já fiquei e eu já provoquei isso. E é muito ruim, tanto numa mão como na outra. Mas nesse caso aqui, Jorge, o cabra, o tal de Jonas, está cheio de raiva, cheio de fúria, descontente, desgostoso com Deus. E o mais engraçado, se é que a gente pode achar graça, é a razão. Jonas, irmãos, Jonas, ele fica descontente, desgostoso, decepcionado com Deus, porque na concepção dele, Deus não cumpriu a palavra dele. Deus deu uma palavra e ele não cumpriu. Aí, Andrezinho, eu fico ouvindo os pregadores bem assim: Deus nunca dá uma palavra que deixa de cumprir. Pois eu afirmo nessa noite, Deus de vez em quando dá uma palavra e não cumpre. Você quer ver? Volta aí para Jonas. Vá comigo em Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. A palavra era essa: vá depressa à grande cidade de Nínive e faça o quê? Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Preste bem atenção. Jonas está tranquilo e Deus vai até Jonas e chama Jonas e manda Jonas fazer o quê? Vá
a Nínive e pregue contra aquela cidade, porque a maldade daquela cidade chegou num nível que eu não suporto mais. Você quer ver outra coisa? Vai no capítulo 3. Porque eu não quero entrar na história de Jonas, porque muita gente aqui sabe da história de Jonas. Jonas recebeu a ordem para ir para Nínive. Aí ele compra uma passagem e vai para onde? Para Tarsis. E por que ele não vai para Nínive? Porque era um povo ruim e um povo violento. E apesar dele não gostar daquele povo, e apesar dele querer ver aquele povo no quinto dos infernos, ele tinha medo. Então ele vai para Tarsis. No meio do caminho, acontece lá um borogodó no mar, Jonas é jogado no mar. Aí a palavra de Deus diz que um peixe enorme engoliu Jonas. Aí foi uma baleia, pastor, foi um pirarucu, foi um, como é aquele outro peixe grandão que tem? Um mero. Meu irmão, eu não sei. A Bíblia só diz que foi um peixe grande. Aí eu me lembro de um cabra que disse assim: pastor, eu creio na Bíblia como está escrita, porque se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu cria. Eu disse: eu também, meu irmão. Desde que ele tivesse engolido assim 20 anos. Eu acho que 20 anos dá para comer uma baleia, né? Agora imagina o entojo que o cabra pega depois de comer baleia assim, uns 4 meses seguidos. Peixe de manhã, peixe de tarde, peixe de noite. Depois de 1 mês e meio, 4 anos, 5 anos, o cabo teve não pode ver nem o barulho de mar. Aí o que é que a Bíblia diz? Que Jonas vai para dentro da barriga do peixe, e ele diz que aquele lugar é o inferno. E ele ora, capítulo 2, e Deus ouve a oração e tira ele, e ele finalmente vai para Nínive. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez e disse: o que foi que Deus disse? Vá à grande cidade e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E eu já ouvi uma pregação, salvo engano, de Caio Fábio também, dizendo que foi a pregação mais objetiva de toda a história, a pregação que não tinha um pingo de amor no coração, que diz que o pregador tem que pregar cheio de amor. Jonas estava cheio de ódio, chateado, pregou uma mensagem pequena, mas Deus não cumpriu a palavra dele. E aí quando você vai para o capítulo 4, versículo 1, a palavra diz assim: mas Jonas ficou profundamente descontente, decepcionado, enfurecido, e ele orou assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora tire a minha vida. Eu vou traduzir as palavras de Jonas, porque, irmãos, tem coisa que a gente diz e não é isso que a gente quer dizer. Porque se Jonas pensasse isso de Deus, ele não pedia para morrer, ele não chutava o pau da barraca, ele não xingava o mundo, ele não ficava naquela frescura toda. Na verdade, André, ele está dizendo assim: eu estava em casa, você foi me perturbar, você sabe que eu não gosto daquele povo, aí você me manda ir lá pregar que vai destruir, e eu lhe conheço, você é um Deus assim, meio bobão, um Deus que gosta demais, um Deus que se tivesse vergonha na cara, fosse que Deus dos outros aí, mandava fogo na hora, um Deus que todo dia o povo mete ídolo na sua cara, faz culto para os outros deuses, e você diz que vai fazer e não faz. Peça demissão, 01, peça para sair. Na minha cabeça, no fundo, era isso que Jonas queria dizer para Deus. Porque eu não sei se vocês vão concordar, não precisa concordar comigo. Como é que uma pessoa diz de Deus? Vai para o versículo 2, por favor. Foi por isso que eu me apressei para fugir, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, que promete fazer o mal, mas não faz.
Agora tire a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele é doido, é? Na verdade, irmãos, Jonas está decepcionado com Deus, porque Deus deu uma palavra para ele e não cumpriu. Jonas está decepcionado com Deus, porque Deus disse que ia fazer e não fez. Deus mudou de ideia, e Deus é Deus. E Deus, irmãos, não está preso à religião, Deus não está preso a nenhum código de doutrina, Deus não está preso nem à Bíblia, meus irmãos. Deus é maior que a Bíblia, Deus é maior que todos os cânones teológicos. Deus é inexplicável, Deus é indescritível. E eu desconfio que muitos de nós, que muitos líderes atuais, que muitos pregadores, também no final de tudo, vão se decepcionar com Deus. Porque, meus irmãos, Jonas se decepcionou com Deus, porque descobriu que Deus era muito mais misericordioso do que o que ele pensava. Porque, Catinha, que ele sabia que Deus era misericordioso com o povo judeu, ele já sabia, porque ele já tinha experimentado. Mas ele descobriu que o amor de Deus não está restrito à igreja de ninguém, à denominação de ninguém, que ninguém controla nem a fúria, nem o amor de Deus, que ninguém é capaz de prever. Ah, máfia, coisa de menino. Você fez, agora você vai levar de Deus, você vai levar de Deus, você vai levar de Deus. Você sabe que pastor ouve de tudo, né? Pastor e taxista ouve de tudo. Taxista não, Adelmo disse que não é taxista, ele é analista social. Analista social urbano. De vez em quando o pessoal vem na minha sala e diz assim: pastor, fulano me decepcionou, e eu fui numa igreja aí, a profetisa me garantiu, eu já ouvi isso na minha sala, me garantiu que fulano vai adoecer, vai sofrer um acidente de carro, vai perder as duas pernas, vai ficar cego de um olho e surdo de um ouvido, vai ficar sem falar, vai ser demitido do emprego, vai ficar na rua da amargura, e vai voltar para mim chorando: me aceite de novo. E eu, que sou de Deus, vou dizer: fica aí, tromboio. Inclusive eu não sei para que a pessoa dessa quer alguém assim, sem as duas pernas, cego de um olho, surdo de um ouvido, não fala mais, mas é o gosto de dizer: tá vendo? Foi mexer com a mulher de Deus, foi atrás de umas biscateiras, agora está aí, todo lascado. Foi Deus. Pastor, o que é que o senhor acha? Olha, Cleito, imagine você no meu lugar, você pastor, pastor Cleito, o que é que você acha? É um imprensado da gota, porque se você diz assim: vamos orar, irmão, para que ele fique logo cego dos dois olhos, só assim ele não é para mais ninguém, e vai lá que apareça uma aleijadinha de novo, ele começa a... aí deixa ela de novo pela outra, aí vai ser uma tragédia. Então o que é que você faz? Você diz: a irmã está certa. Ou você diz assim: minha irmã, a senhora tem certeza que foi Deus que revelou uma bexiga dessa? Você tem certeza que não foi o cão, não? O senhor não tem fé? E sai da igreja. Aí o tempo passa, o caba não sofre um acidente, troca de carro. Em vez de ser demitido, é promovido. Em vez de perder as pernas e o olho, fica mais forte, mais bonito, mais gostoso. Aí o que é que está acontecendo? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você logo aqui hoje. Se você está contando com Deus para Ele vingar suas besteiras, trate de se curar, porque Deus não é moleque. Deus não é o vingador. Me deu um murro, sua mão agora vai secar, porque Deus vai secar sua mão, em nome de Jesus.
Foi falar mal de mim, agora está com câncer na garganta, em nome de Jesus. Foi desejar o mal para mim, agora está aí na rua da amargura, em nome de Jesus. É engraçado, se essa não fosse, no momento, a cultura evangélica atual. Se você espera isso de Deus, você vai se decepcionar com Deus. Porque o Deus que eu creio, irmãos, é um Deus que dá vazão à sua fúria e à sua tristeza pela maldade da humanidade. E perceber no meio dessa humanidade, umzinho que seja, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, na minha cidade, na minha família. Ele muda. Porque foi o que aconteceu. O povo de Nínive ouviu a mensagem e diz a Bíblia que o povo se converteu, que o povo se vestiu de saco, e a palavra de Deus diz o quê? Que Deus desistiu de fazer o mal àquele povo, e por conta disso, Jonas ficou profundamente decepcionado com Deus. Meus irmãos, o que deve ter de pastor orando para Deus mandar fogo do céu e queimar todas as bichas do Brasil, não deve ser brincadeira. Senhor, queima esses gays tudinho do Brasil. E espera o fogo e o fogo não vem. Disse: a AIDS, está vendo aí a AIDS? Foram transar com macaco. É muito desespero, né, velho? Aí vem o homem e inventa um coquetel. Irmãos, já fizeram tanta coisa, já disseram tanta coisa com tanto grupo, com tantas pessoas. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero lhe alertar nessa noite. Cuidado, se você alimenta no seu coração a visão de um Deus sanguinário, a visão de um Deus que em nome da justiça quebra, esculacha, derruba, derrota, humilha, você vai se decepcionar. Porque Jonas se decepcionou. Porque entre um Deus, irmãos, que vendo a maldade do povo se enfurece, é bom você não esquecer do que está escrito em João, por favor. João, vai lá em João, Evangelho de João, por obséquio. Evangelho de João, capítulo de número 3, eu queria que você lesse comigo. Evangelho de João, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 15. Para que todo o que nele crê tenha o quê? Porque Deus fez o quê? Amou o mundo. De que forma? De uma forma absurda, exagerada, de uma forma inexplicável, de uma forma louca. Deus ama a sua criação. A igreja pode desistir dessa criação, a família pode desistir dessa criação, mas Deus não desiste dos seus. E hoje a pastora Ode já disse aqui de manhã, que definitivamente, todos e todas, somos filhos da misericórdia de Deus. Não há um justo sequer na face da terra. E quem escreveu isso foi lá no Antigo Testamento o sábio Salomão. Nós somos resultado da misericórdia de Deus. Então, se você nutre no seu coração, fundamentado num versículo aqui, num versículo ali, no outro versículo aqui, que Deus, na sua fúria, vai mandar anjos cuspindo fogo para destruir toda essa bandalheira. Meus irmãos, por mim, os 7 deputados, Taturana já tinha morrido tudinho. Se ele é seu tio, desculpe, você tem um tio ruim da pega, mas o que é que eu posso fazer? Por mim, eu vou dar os nomes. Aquele que disse, a minha é preta, não é vermelha não. Tinha morrido tudinho, e está tudo aí gordo, papudo, tomando isso em Barra de São Miguel.
Porque eu não sou Deus. Porque a misericórdia do Senhor é infinitamente maior do que tudo que você possa imaginar. E fique sabendo de uma coisa: se um filho da beba dessa, que fez maldade feita a gota, na hora final, ao fechar dos olhos, clamar o nome de Jesus, eu creio que ele estará salvo, contra a minha vontade. Porque você imagina, eu estou no céu, eu estou, claro, a história é minha, eu vou me tirar, estou eu lá no céu caminhando, aí esbarra assim, que agora, entendeu? Eu digo, meu irmão, é aqui, estou eu lá no céu, passeando, com aqueles anjos tocando tiro, já cruzado, aí encontro cachoeira, bem assim, ó. Eu só vou ter dois caminhos. E lá, o diretor diz assim: e vamos embora. E ele vai dizer: vá. O céu é seu. Eu só estou lhe avisando. Ele vai fazer o esquema aqui. Para você, coração. Você não dê bobeira, não. O dinheiro da merenda do céu. Você imagina alimentar essa humanidade todinha no céu sem fazer nada. Aí bota um caba desse para ser tesoureiro, para coordenar. Minha gente, vai juntar de novo essas peças tudinho. E ele dizendo assim: o céu é meu ou é seu? E eu, como Jonas, dizendo: é seu, né? Eu não vou pedir para sair, você pede. Eu não. Ah, meu irmão, já cheguei. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu amor? Que a misericórdia de Deus é uma coisa que ninguém pode imaginar, calcular, medir. Ninguém pode. Então eu quero finalizar lhe convidando para você ler comigo uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 7. Por favor. Mateus capítulo 7. Queria que você fosse até lá. Mateus, veja aí rapidinho. Capítulo 7. E eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 20. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Amém? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará aonde? Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja que coisa engraçada. Porque geralmente nós que somos crentes, e aqui eu boto católicos, cristãos de uma forma geral, a gente acha que só pelo fato da gente viver na igreja, porque pastor, eu não bebo, não fumo, não danço, não jogo, não, porque leio a Bíblia, porque eu faço procissão, porque eu faço vigília, porque eu não adoro mais Maria, eu agora só estou adorando Victoria's Secrets. Eu não sou mais idólatra, pastor. Olha, eu tinha uma imagenzinha de Maria, joguei no lixo, porque no lugar de Maria eu agora botei só a Victoria's Secrets. É mais impessoal. Essa coisa boba. Então a gente acredita que porque a gente vive dentro de igreja, um rezando, o outro orando, dando uma ajudinha para um pobre aqui, um pobre ali, e usando o nome de Jesus para tudo, né? Esse foi Deus que me deu. Tome. Você já viram essas frases? Quando Deus quer, é assim, besta. É subliminar isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O versículo 22 diz: muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres, e eu vou dizer: nunca conheci vocês, afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal. Portanto, quem ouve a minha palavra e as pratica, como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, você pode estar dentro de igreja, expulsando o demônio, pregando a palavra, não faz isso, não faz isso, não faz isso, mas não
tenha dúvida. Quem conhece o meu coração e o seu coração é Deus. Você pode enganar a você mesmo, mas ninguém enganará o coração de Deus. E lhe alerto para finalizar. Eu creio num Deus, Marta, que não terá coragem de vendo um dos seus filhos clamando misericórdia, ainda que seja na hora final, que ele vai dizer assim: acabou, não quis porque não quis, não ouviu a pregação porque não quis, não foi para a igreja porque não quis, até as televisão tudinho do Brasil eu converti tudo a evangélico, até a Globo agora prega o evangelho, e você de coração duro morreu, vai para o inferno. Eu não creio. Eu creio num Deus que, conhecendo o ódio já, porque vamos ser sinceros aqui, as mulheres que já pariram aqui, se antes de parir você tivesse certeza que seu filho seria um assassino, o que é que você faria? Certeza absoluta que seria irreversível, o seu filho vai ser um assassino cruel, o que é que você faria? Seja sincera. Provavelmente, por amor a vítimas inocentes, você interromperia, sofrendo aquela gestação. Pois o Deus que eu creio, quando eu não tinha nem nome, sabia de todas as decepções que eu ia causar o coração dele, e nem assim, ele desistiu de mim. Se você chegou até aqui, meu irmão, é porque você é especial para Deus. Se você chegou até aqui, contrariando todas as expectativas, é porque você é especial para Deus. E o Deus que eu creio, Ele não desiste da sua criação. O Deus que eu creio, Ele se parece exatamente com essa face final do livro de Jonas. Vocês conhecem a história? Conhecem? Deus convidou Jonas para se sentar sentar numa pedra qualquer, e naquela pedra, do lado da pedra, Deus fez nascer uma árvore frondosa e bonita. Lembram da história? E aquela árvore dava sombra gostosa, os pássaros cantarolando, frutas, e quando Jonas estava feliz da vida, até passou a raiva, a Bíblia diz que Deus mandou um purgão, e o purgão comeu a árvore, e a árvore secou, e Jonas acordou com o sol na cabeça, disse: está vendo que você não presta? E Deus disse: engraçado, né, Jonas? Você está chorando por uma árvore e não queria que eu chorasse por tantos inocentes, por tantas crianças, por tantos velhos, por tantas mulheres, por tantos homens e mulheres que não sabem até hoje por que nasceram assim, porque não gostam como todo mundo normal gosta, porque ninguém gosta de ser chamado de monstro, ninguém gosta por questão de prazer, ninguém é doido de ser chamado de besta, de bestialidade. Isso é um filho do cão de amar desse jeito. Se você está chorando por uma árvore, quanto mais eu, que poderia ter abortado todos, mas decidi no meu útero divino gestar e correr atrás deles até o fim. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você está aqui com todos os paradoxos da sua vida, com todas as burradas que você já fez, ou com todas as coisas certinhas que você já fez. Você não está aqui porque você é bom, ou porque você é esperto, ou porque você é muito ruim. Você está aqui porque você é muito, 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 muito especial para esse Deus, que promete quebrar e fazer, como muitas mães que eu conheço: não dou mais nada. Quanto é que você precisa? É a última!
dessa semana. Não entra mais na minha casa. Só dessa vez, que é a 1089ª vez. Se vocês, sendo maus, sabem fazer coisas boas aos vossos filhos e filhas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Imaginem. Eu queria que a gente orasse. Eu temo que muita gente vai se decepcionar com Deus. Senhor, ele também aqui, ela também aqui, até ele, até ela. Senhor, assim é demais. Irmãos, quem é que é santo, santo, santo? Você, eu ou Deus? Se Deus tivesse tão enojado da sua criação, Ele já teria, irmãos, destruído de maneira intempestiva. Mas sabe o que é que eu vejo? Todas as vezes que a gente pensa que não tem saída, algo miraculoso acontece. Por isso, irmãos, que Jonas capítulo 2, quando eu tinha 16 anos, salvou a minha vida. Porque quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fiz uma coisa muito, muito feia. E eu tinha certeza que não tinha mais perdão. Porque não era possível, com toda a pregação que eu tinha ouvido, que Deus fosse me perdoar, porque eu não era inocente. Sabe aquela coisa do cara que conhece o que deve fazer e não faz? Foi o que eu fiz. Então eu botei na minha cabeça, Flávio, que eu devia tirar a minha vida perto dos 17 anos. E tentei fazer isso, atentar contra a minha vida, porque eu não gostava de mim, Juan, não. Porque eu tinha certeza que eu era um estorvo, não, por tudo que eu vi do púlpito da minha igreja. Se alguém causar um escândalo para o Evangelho, palavra de Jesus, é melhor amarrar uma pedra no pé e fazer o quê? E no pescoço? E se jogar no mar e morrer afogado. Jesus disse isso, está escrito. Agora, francamente, irmãos, o mesmo Jesus que, conhecendo eu e você, aceitou a cruz, você acredita mesmo que na hora que você amarrar a pedra e se jogar, Ele não se jogue atrás para tirar essa pedra do seu pescoço e lhe dar uma nova oportunidade? Pode ser devaneio da minha cabeça. Talvez, pastor Neilton, os teólogos dominem isso, que eu estou enfraquecendo Deus. Deus está ficando fraco demais. É humanismo puro. Não, irmãos, isso talvez seja graça. Essa coisa que não dá para explicar. Eu quero convidar você, que já decepcionou, que já causou decepção. Eu quero convidar você que entrou hoje à noite aqui meio decepcionado com Deus. Senhor, por que comigo? Para ter coragem de vir aqui, para dizer para Ele: Senhor, é assim que o meu coração está, me cure. Mas também, você que entrou aqui, meio desconfiado, se achando a pessoa menos digna, eu quero lhe dizer: não se iluda com os crentes não, porque quem vê cara não vê coração. Às vezes você vê o povo crente tudo cheirosinho, bonitinho, rindo. Menino, tem cada bicho aqui que você não imagina, a começar de Moá. Aqui, o único que não decepciona nunca foi o que deu a vida por você. Por Ele vale a pena abrir mão de tudo para segui-lo. Vamos cantar? E eu lhe convido a vir orar aqui na frente. Aleluia.
Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor. Louvado seja o nome de Jesus. No teu coração, Oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Aleluia, Senhor. firme, Deus, está meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor Deus. De fato, existe algo miraculoso, inexplicável na exposição da palavra. Mesmo com toda a humanidade que nós não podemos negar quando entregamos a palavra, o Senhor usa para de alguma maneira tocar corações, provocar reflexões, provocar mudanças, tomada de decisões. Eu quero te agradecer, porque nas vezes que eu lhe decepcionei, e não foram poucas vezes, o Senhor teve misericórdia da minha vida. E eu sei disso porque eu experimentei isso através dos abraços, através do apoio, através do carinho, através daquela palavra da família, do irmão: siga em frente, levante. Aleluia, Senhor. Muitas vezes esperamos de ti, como Jonas esperou, uma postura legalista. Como eu sempre ouço, Deus não pode voltar atrás da sua palavra. E a gente esquece que tu não és refém da sua palavra, que tu és o Senhor de todas as coisas. E se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Mas se o Senhor quiser deixar, o Senhor deixa, contrariando quem quer que seja. Quem sou eu para entender a tua justiça, a tua lógica? Quem sou eu? Quem é o homem para perscrutar a mente divina? Quem somos nós para lhe dizer como o Senhor deve proceder e agir? Ó Senhor, eu creio nesse amor tremendo que há no teu coração, que vendo a maldade do povo ninivita, poderia ter destruído sem mandar alerta. E quando o Senhor manda o alerta, oh glória, é porque o Senhor já nutria a certeza de que ao ouvir o alerta, aquele povo iria acabar refletindo nas suas ações. E refletindo nas suas ações, a tua palavra diz que o Senhor se encheu de amor e de misericórdia, porque o próprio Jonas, decepcionado, diz: eu sei que tu és Deus bondoso, paciente, misericordioso, amoroso, e que nunca, nunca, nunca pratica o mal contra a sua criação. Que seja essa a mensagem que a gente leve para o mundo, para aquela alma mais cebosa,
no nosso julgamento. Que a gente leve uma mensagem de amor tremendo a todos e todas. Querido, querida, meu filho, minha filha, Deus o ama e não está feliz em lhe ver assim. Ele lhe espera para uma nova vida, para uma caminhada bonita. Porque eu não tenho dúvida que tem muita gente se sentindo indigno, porque sempre ouviu que os crentes são bons nisso, são melhor do que isso, e que os outros vão para o inferno, porque os outros não creem, porque os outros não têm Deus, porque a fé do outro não presta, porque a igreja do outro não presta. Senhor, eu não creio que o Senhor nos mandou fazer isso, e eu já fiz, e me arrependo, e lhe peço, me dê a mesma quantidade de vida que eu tive até aqui, para que eu possa dizer a todos e todas, que onde tiver uma vida, que clame o nome de Jesus, independente de ter igreja, não ter igreja, de crer, de não crer direito, a misericórdia o alcançará, aleluia. E que esse amor possa ser transmitido. Mas também, meu Deus e meu Senhor, me permita lhe dizer, quantas vezes as pessoas fazem tudo certinho, acreditam que fazendo assim receberão as coisas do seu tempo, e não recebendo ficam tristes contigo. E hoje eu ouço do Senhor, como disse Philip Yancey, o Senhor nunca enganou ninguém. No mundo tereis aflições. A própria vida de Jesus, os profetas, todos os teus servos passaram por lutas e tribulações. O Senhor nunca prometeu uma estrada sem espinho, sem aperto, sem lágrimas para ninguém. O que o Senhor prometeu foi que ainda que tu passes pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo, aleluia. E eu já testemunhei isso, quando naquele quarto em Curitiba, Senhor, a morte se aproximando, o silêncio do Senhor diante do clamor nosso, mas nós sentimos a tua presença nos dando conforto naquela ocasião, com a família Granja. Talvez seja isso que a gente não entenda. Nem sempre as respostas virão como a gente espera. Então, Senhor, permita-nos lhe dizer que algumas vezes nos decepcionamos contigo, mas permita-nos também pedir perdão pelo nosso equívoco. Sê nosso professor por excelência e nos guia no decorrer de toda esta semana, debaixo da tua graça. Aconteça o que acontecer, nós vamos te honrar no nome de Jesus. E é nessa certeza que nós sairemos desse santuário hoje para honrar o teu nome, ainda que não sejamos vitoriosos, ou ainda que sejamos vitoriosos, a circunstância não vai determinar o tamanho da glória que nós vamos lhe ofertar, porque nós te amamos e nós temos certeza que o Senhor nos ama muito mais. Por tudo isso é que nós te agradecemos e te rendemos graças no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço do seu irmão. Vamos ficar de pé? Abraça o seu irmão do lado, deseja a ele a paz do Senhor e siga de cabeça erguida, porque o Senhor é contigo. Quer você chore, quer você sorria, quer você ganhe, quer você perca, o Senhor é contigo. Tenha uma semana de paz, em nome de Jesus. Quarta-feira estaremos aqui, pela graça do Senhor.